E nessa sua volta agora, você vai para ver quais projetos? Quais projetos que você resolveu engajar? Então, na verdade, tem algumas coisas que a gente deixou aberto. A gente continua mandando dinheiro para lá, mas que eu quero passar lá para que as pessoas que doaram possam acompanhar o fechamento dessas histórias. O desenrolar, né? Então a família da Nathalie, por exemplo, que foi uma família que eu conheci na beira da estrada, que me comoveu muito, a gente conseguiu comprar um apartamento para eles. Então tiramos eles de lá, colocamos eles no apartamento. Inclusive, acho que foi anteontem, nós fechamos os móveis básicos ali para eles também, conseguimos comprar. Então eu quero ir lá para dar um abraço nela e mostrar para a galera, tá aqui, ó, o que vocês conseguiram fazer. Lá em Lajeado, em Cruzeiro do Sul, que foi esses lugares onde eu falei que passei, que a água levou tudo, eu conheci lá o Vinícius, que foi um cara muito sensacional, que me ajudou muito a direcionar dinheiro para famílias que são desse tipo que eu falei, que não tem necessariamente essa vida à deriva e que eles não tinham de onde começar. Porque são pessoas que precisam pagar o aluguel, precisam pagar os funcionários, precisam pagar. Então, a gente conseguiu direcionar dinheiro em espécie, né, na transferência, mas dinheiro diretamente a eles. Eu quero passar lá para ver como eles estão. A gente fez também uma ação no abrigo de lá, ele faz hambúrgueres e tal, e a gente mandou para o abrigo de lá. Minha ideia é passar lá e a gente conseguir fazer mais alguma coisa para o abrigo de lá, para as pessoas que estão lá. Tem um negócio, a gente falou das fotos, né? Mas tem 2 fotos que eu encontrei nos escombros lá e que eu acho que consegui o contato de uma pessoa que é o pai dela. Então, eu quero ver se eu consigo entregar. E a ideia é que, fechando essas histórias, a gente continue com a arrecadação aberta, as pessoas continuem ajudando e eu continue mandando esses recursos para lá. Depois disso, acho que no dia 30 eu vou voltar, aí a gente vai fechar a arrecadação geral. Mas eu vou continuar me comprometendo a divulgar o Pix de alguém, o Pix de uma instituição, o Pix de alguma coisa da galera que vai continuar lá. E tem muita gente. Tem muita gente. Nossa, muita gente. Muita gente que não voltou e não vai voltar. Tem gente que mora lá também, né? A Giovana, que me ajudou muito lá, a Giovana Mel, ela mora lá e ainda conversei com ela esses dias, ela disse, não tem a mínima chance de parar, porque tem coisa demais para fazer ainda. Essa é a fase que mais tem que fazer, né? Porque é aquela coisa que a gente estava falando antes do agora todo mundo começa a ir embora. E que não é uma coisa que deve ser vista como ruim também. Porque, sim, as pessoas têm a própria vida. E todo mundo que está lá parou a própria vida para fazer isso. Ajudou o quanto pôde, né? Até para essa pessoa continuar ajudando, ela precisa retomar, né? Sim, Claro. Sim. E cada um ajuda como pode e o quanto pode, que nem a gente divulgou todas as vezes. Não só em valor, mas em presença também, né? Sim, não muito. Nossa, falta voluntário sempre, muito. Mas muito. Em ações também, porque às vezes eu vi muita gente que ia lançar um curso, lançou o curso e destinou. Sim. E aí você pode pensar assim, mas essa pessoa não está colocando o dinheiro dela. Tá, mas esse dinheiro viria para ela. Exatamente. Então é o dela. É o dela. Ela tá desviando e mesmo se alguém dizer, olha, não, mas é que daí ela não lançaria nada. E, ok, aí ela lançou. E aí, por isso, ela arrecadou. Uma das pessoas que eu vi fazer isso e que eu tirei o chapéu. E olha a importância. Betina fez isso. Eu lembro que eu estava no avião, voltando dessa viagem, então eu ainda não tinha tido noção da coisa toda. E eu estava sentada na poltrona, olhando os stories antes de entrar no modo avião. E eu vi que ela tinha destinado 3,5 milhões de reais. Nossa. E eu lembro que eu olhei na hora pro meu namorado e disse assim, ei, entendi, é grande, há algo para fazer. Se ela não tivesse feito, com todo esse dinheiro que ela conseguiu levantar, e não tivesse mostrado, olha, gente, são 3,5 milhões de reais que a gente levantou para lá, eu não teria tido noção de que era preciso fazer uma coisa grande. Você entende? Sim. Então, é muito importante que quem está fazendo se separe um pouco da preocupação do que vão achar de ruim e foque na preocupação de eu vou pegar alguém que pode fazer um troço grande e porque ela tá vendo que o meu é grande, ela vai fazer o dela também. E não, assim, não entender qualquer ação como importante, né? Porque todas as ações são importantes, de todos os tamanhos. A gente fala isso sempre que a gente abraça alguma causa, assim, a gente faz isso muito aqui. E a gente sempre fala assim, não pense que seus R$5 não faz diferença, porque faz. Não pense. Eu vi um vídeo genial enquanto eu tava lá, um cara de lá, uma moça mandou para ele uma mensagem, eu recebi várias dessas também, da pessoa dizendo, olha, só que eu tinha na conta eram R$7, e eu mandei. E, bonitinho, ele pegou essa mensagem, e ele pegou os R$7, ele foi no mercado, e ele fez 3, 4 comprinhas diferentes. Então, ele mostrou para ela, olha, seus R$7 pode comprar esse macarrão, com essa massa de tomate, com essa Coca-Cola. Ó, esse aqui pode pegar, esse seus R$7 pode comprar esse arroz com esse feijão, com esse músculo. E ele fez 3, 4 comprinhas ali para ela entender a importância dos R$7 dela. E você alimentou 2, 3 pessoas. Exatamente. E é muito importante. Eu lembro que quando aconteceu, foram 2 shows diferentes, um que eu participei com o pessoal dos 4 Amigos, que fez no Vibra, que foi a Vibra São Paulo que abraçou a causa e tirou a parte dela também, deu a parte dela. Para toda a renda para lá. Então, foi um showzão que arrecadou um dinheiro muito maior. E aí, eu fiz também na data... Eu tinha um show marcado lá, tive que desmarcar por motivos óbvios, então eu fiz o show aqui para mandar o dinheiro para lá. Legal.
E fiz pro comedy de lá. Porque o comedy, principalmente o de São Leopoldo, ele foi todo levado. Ele foi destruído. E aí, uma pessoa mandou falando assim, mas pro comedy, né? Tipo, precisa de coberta, precisa de comida. Eu falei, eu sei. Mas pra coberta e comida eu fiz também. Sim. Mas o comedy precisa também. Eu não tô escolhendo fazer isso aqui. Eu tô fazendo isso também. O comedy entra nisso que a gente tá falando, da pessoal que não vai ser ajudado. Não vai ser ajudado. E tem famílias que trabalham lá. E precisa botar de novo a mesinha, a cadeirinha lá pra poder ter show lá de novo. Então, tem ações grandes para assuntos muito importantes, mas tem os pontuais. E se cada um conseguir olhar para um pontual, né? Tem um amigo seu que tem uma família lá que tinha uma papelaria, tem um primo seu que tinha uma hamburgueria. Se a gente conseguir cada um olhar com um foco um pouco mais atento. Não, e que lindo seria se a gente pudesse olhar para o que vai fazer, em vez de olhar para o que alguém está fazendo, para decidir se é bom ou não. Exato. Porque eu lembro que isso foi um negócio que, nos dias lá, eu falei, Titi, não imaginava que a galera de fora daqui atrapalhasse tanto. Mas atrapalha muito. Todo mundo que estava lá, não conversei com um voluntário sequer que não estivesse, em algum momento, pé da vida pela encheção de saco de alguém que estava em casa. Todo mundo, todo mundo. Então as pessoas estavam em casa assistindo no celular e resolviam dizer... Não é assim que tem não que era assim que... Por que não... Eu não aguento a frase. Isso que eu não entendo. Ah, não, então vamos parar para explicar para você. Peraí, Jorge. Peraí. Peraí. Se isso é só isso que você não entende, imagina, se fosse muito mais, eu já pararia para explicar. Isso que eu não entendo é muito absurdo. E aí, gente... Eu amei isso. Não, é de ferrar. Gente, para de separar roupa e tênis aqui, para. Gente, o Jorge não entendeu, O Jorge não entendeu, vamos explicar pra ele. E aí a situação... Foi só ali que eu entendi a situação quer dizer, a questão toda na situação de guerra, entre aspas, na situação de combate, é completamente diferente. E eu me lembro disso, eu sou nutricionista. E eu lembro que eu trabalhava na cozinha industrial nos meus 2 primeiros anos, e eu era nutricionista responsável por aquela cozinha industrial. A gente aprende os POPs, que são os procedimentos operacional padrão. E esses POPs de limpeza e de vigilância sanitária e tal, eles são, assim, impecáveis. Então, é inacreditável o que você teria que fazer numa situação dessa. E eu lembro que num dia em que a cozinha estava absurdamente abarrotada, 2 meninas tinham faltado e a gente tinha 100 comensais a mais, naquele momento em que executar os POPs era impossível, eu lembro de pensar, se o vigilante estivesse aqui comigo agora, eu queria que ele me dissesse como que eu mantenho esses POPs desse jeitinho aqui e entrego o trabalho, ou se ele fala para mim, não, melhor não entregar o trabalho. Porque a situação de crise é diferente da situação teórica. Ok, lá eu vi isso num nível estratosférico. Então, a gente estava lá no abrigo de animais. 3.500 animais ali. Esses animais todos, naquele momento, hoje tem mais. Esses animais todos resgatados na água. Então, a gente foi a casas que a gente não conseguiu tirar todos. Porque não é fácil de pegar o bicho. Alguns não querem vir, outros acham que você está brincando. Então, teve uma branquinha que a gente deixou para trás que ela achava que a gente estava brincando, então ela não vinha. Quando você vai para pegar, o bicho está assustado, sabe? Então, teve gente com a gente que tomou mordidas feias, eles arranham, eles porra, é bicho. Claro. E aí, você pegava o bicho do jeito que dava, embrulhava ele na mantinha térmica do jeito que estava, socava o máximo de bicho possível dentro do barco para voltar numa situação absurdamente crítica. Porque caiu a luz, o bicho começa a pegar. Porque as facções da cidade estão todas por território. E é muito perigoso. Então, depois que a luz cai, a polícia entra. Civil não deve ficar mais ali dentro, porque é extremamente perigoso. Então, em um certo momento, era de noite, nós estamos com todos os bichos possíveis aqui no barco, do jeito que dá. Tinha um gato embaixo da minha perna, gato é muito mais difícil de pegar, um cachorro no meu braço, outro aqui. E aí, o Esdras, que estava lá com a gente, fez um vídeo e tal. E aí, teve uma pessoa que falou que era um absurdo deixar o gato perto do não sei o quê. E eu lembro que eu falei, eu pensei isso, eu falei, cara, eu entendo o POP. Eu entendo o procedimento operacional padrão. Eu entendo que não é assim o jeito certo de transportar o gato e o cachorro. Também não é o jeito certo de estar uma cidade embaixo d'água. Esse é o ponto. A gente está numa situação extraordinária. E a gente precisa de jeitos de lidar com isso extraordinários. Então, lá nesse abrigo, no primeiro dia que eu cheguei, as meninas, heroínas, de um tamanho assim, absurdo, as VETs, elas estavam operando a céu aberto. É óbvio que não é assim que é para ser. Mas elas não tinham... E elas sabem que não é assim para ser. Você não precisa explicar para elas que não é assim. Elas não têm todo o fio de sutura que elas precisam. Elas estão tentando fazer o melhor da situação. Pois a gente teve a pessoa que fez a denúncia para que fosse alguém lá para... Sim, isso é o que mais atrapalhou. Se você me perguntasse se o que mais atrapalhou foi ter chovido de novo,
Se o que mais atrapalhou foi a desgraça do governo não encaminhar, atrapalha quase que menos do que a quantidade de pessoas palpitando em como quem está lá precisa fazer. Sim. É assustador. E não levar em consideração também esse pós de tudo, porque assim, muito legal o vídeo resgatando o cachorrinho, né? Muito legal o vídeo resgatando o cavalinho, o gatinho, muito bonito. Pra onde vai depois? Então, aí depois tem ração, tem tratamento, tem um abrigo, né? Tem uma vida ali pra sempre que acabou no vídeo. O que acontece no abrigo, ninguém faz ideia. Os cachorros brigam entre eles. No segundo dia que eu tava lá, no terceiro dia eu já tava sem voz. A minha garganta, qualquer coisa, ela acaba a minha voz. E eu tava totalmente sem voz. Em um certo momento eu tava sozinha ali. E eu tava ajudando a limpar uma baia. E a moça veio para dar ração pro cachorro. E ela botou ração e os 2 cachorros conseguiam chegar na ração. 2 cachorros grandes. Eles naturalmente se abocanharam. E eu tentava berrar e minha voz não saía. E eu tentando tirar um cachorro com o outro, assim, com o pé. E eles estavam mordendo, eles iam pegar meu pé. E eu berrava e minha voz não saía e tal. E aí, até que alguém finalmente viu, veio, pegou, arriscando tomar uma mordida enorme na mão, 2 cachorros enormes, para poder separar os 2. Eu lembro que a hora que acabou aquele momento, eu falei, gente, as pessoas não têm ideia de que isso acontece aqui 20 vezes por dia. E aí vai ter a pessoa em casa que vai dizer, sim, por isso que precisa haver a separação das mães. Não. E pessoas grandes que entendem do assunto denunciando o abrigo, falando assim, olha que absurdo, como eles estão amarrados, vamos soltar todos. Gente, essa coisa do amarrado. Você acha que doía no coração da gente? Tinha uma coisa que a gente falava no barco, que era uma judiação, que assim, ó, o cachorro passou por tudo que ele passou. Tipo, eu tava no barco e eu falava, agora mal sabe ele que ele tá indo cumprir pena. Porque ele vai ficar presinho. Como que a gente resolve isso? É temporário. Você quer que deixe ele solto aqui? Quer que ele deixe ele solto lá? Ou a gente coloca ele presinho e você, pelo amor de Deus, ou adota, ou faz a campanha para que adote. Sim, mobiliza a gente ou cria um projeto para não deixar eles presos. Qual que é a sua outra que solução? É o negócio tem nome isso, como é que chama? Que depois a gente foi levar lá. Como chama, Bi? Você sabe o nome daquele negócio, o espaço aberto? A galera dessa altura tá gritando o nome. De adoção, não? Não. Como chama? Andante, passeio, não sei. É um espaço que se faz com madeira, e que a gente levou essas madeiras lá para fazer, para justamente fazer a soltura. Para fazer a soltura. Então, pega alguns cachorros por vez, para deixar lá na soltura, para eles poderem, né, se andar e tal, se cheirar e tal. Prende, solta o próximo. Prende, vai o próximo e assim vai. Exato. O que é o natural. Mas, gente, a gente conseguiu levar as madeiras lá para fazer a soltura depois de 2 semanas de acontecido. Então, assim, queríamos fazer antes? Todo mundo quer fazer antes. Todo mundo quer fazer melhor, mas não dá. Não tem como.